Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja contigo e comigo nesta noite. Nós somos profundamente gratos ao Senhor por poder começar mais um projeto belíssimo de engajamento bíblico, de engajamento para o ensino da Palavra de Deus na nossa igreja, que nesse ano de 2023 adotou um método online através desses vídeos, onde eu, seminarista Gabriel, estarei com os irmãos às quartas-feiras às 19h30 para a ministração desse estudo, e vai ser uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu espero que você seja profundamente abençoado na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja, que o poder de Deus e a eficácia do seu Evangelho esteja ricamente contigo, meu irmão e minha irmã. Nós queremos também dividir com os irmãos que, já sabedores dessa missão que nós teríamos nesse ano de 2023, de estar à frente dos nossos estudos bíblicos, o Senhor nos trouxe ao coração esse tema que é de suma relevância, de suma importância para a igreja, que é a missão, exatamente o nosso fazer missionário, conforme está previsto na palavra de Deus, no Ide de Cristo, que é destinado a todo servo fiel, a todo verdadeiro crente. E para isso nós vamos acompanhar durante todo o ano. Não se preocupe que nós vamos abordar diversificados temas relacionados à questão das missões, mas nós sentimos no nosso coração, a partir de Deus, essa necessidade de abordarmos a importância do fazer missionário da igreja, da evangelização, da vida missional que a igreja precisa adotar para que cresça, para que se desenvolva, para que seja uma comunidade sadia, uma agência do reino de Deus eficaz aqui na terra. E para isso nós vamos utilizar, como acabamos de falar, o texto e as lições dessa revista, que exatamente leva esse título, A Igreja Local e Missões, que você pode observar aqui, que é da Z3 Editora, não é? Que atualmente foi absorvida pela editora Ezion, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você conhece certamente aí pelas redes sociais, pela internet, você vai lembrar que a Igreja de Pinheiros é a igreja onde a igreja que tem como seu pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro, que neste ensejo das missões foi um dos pastores que coordenou durante alguns anos a Agência Presbiteriana de Missões. Então nós temos muita alegria de poder compartilhar esse material com os irmãos. E essa primeira aula que nós vamos ter aqui nessa noite vai abordar exatamente a primeira lição desta revista, que nós vamos destrinchar ao longo desses 12 meses do ano, à exceção do mês de julho, e contabilizando aí um feriado ou outro que eventualmente nós não tenhamos a nossa apresentação. Mas o primeiro passo está exatamente para o livro de Atos, no capítulo 1, versos de 1 a 2, quando diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim, Atos, capítulo 1, versos 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, a nossa leitura de hoje vai até aí, nesses versos número 1 e 2, e a gente vai começar. Todo mês de janeiro nós vamos abordar este tema, que é Atos, o manual de missões da igreja. É importante nós lembrarmos, irmãos, que cada carta, cada livro bíblico detém um significado, um propósito. Nenhuma carta ela foi escrita, nenhum livro bíblico foi escrito aleatoriamente ou
sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum tipo de objetivo. Então, até mesmo quando o Senhor levantava profetas e determinava-lhes que fossem registradas as palavras que ele havia lhes passado, é possível notar que Deus tinha propósitos, como anunciar a sua ira a povos vizinhos, levantou profetas também para anunciar juízo ao próprio povo de Judá e Israel, quando desobedeceram a aliança do Senhor. Também vemos o próprio Deus levantando o seu profeta para trazer mensagens de esperança para o seu povo no cativeiro babilônico, e assim sucessivamente. Então, não seria diferente no Novo Testamento. Nós podemos destacar com muita segurança que o livro de Atos ele vem a ser exatamente um importante manual de missões, porque é no livro de Atos que nós vemos a expansão da igreja começar a tomar corpo, e aí nós vamos nos deparar com uma igreja que estava ali nascente, recebendo a comissão de Cristo, os 12, ainda bastante, vamos dizer assim, pequena, né? Tinham poucos seguidores, discípulos, que tinham deixado certamente os seus empregos, os seus afazeres para acompanhar o Senhor Jesus nos 3 anos em que esteve ministrando aqui na terra, antes de morrer e depois de sua morte e ressurreição. Se esconderam, depois foram então motivados para aguardarem a descida do Espírito Santo. E é aí que se inaugura toda a expansão missionária da igreja por toda a região ali da Judéia, da Samaria e até os confins da terra, chegando inclusive aqui pelo Brasil, a partir de missões que foram realizadas, sobretudo após o século XVI. Então, meus irmãos, eu quero que você reflita comigo que para qualquer grande empreitada, e aí a gente já está com a realidade de Atos posta, revelada e registrada na nossa Bíblia, nós temos para isso um verdadeiro desafio, para sabermos que a Igreja do Senhor ela é motivada a ser itinerante, a ser uma igreja que se move. Ela não é estática, a igreja ela é dinâmica, ela trabalha, ela evangeliza, ela acolhe, mas ela está o tempo todo se movimentando. Muito embora ela tenha os seus templos, muito embora ela tenha todos os seus aparatos, as suas realidades institucionais, ainda assim a igreja ela desempenha um fundamental papel de dinamicidade no corpo de Cristo. Então é por isso que nós podemos observar com muita clareza a maneira como se dá a expansão do reino de Deus no livro de Atos. Mas eu quero destacar contigo nessa noite, e esse nosso primeiro encontro vai ser de uma maneira mais específica para introduzir o tema. E finalmente na próxima semana nós estaremos então discutindo os pontos dessa primeira lição. Essa primeira lição, repetindo o tema, é Atos, o Manual de Missões da Igreja. O manual, meus irmãos, é um pequeno livro que você vai encontrar em eletrodomésticos, em produtos que você compra eventualmente, e que contém noções essenciais, noções básicas que te permitem operar aquele produto, aquele eletrodoméstico e assim sucessivamente. Atualmente, qualquer objeto industrializado vai apresentar esse manual de instruções, que lá, além de você ter um guia básico para operar, para utilizar adequadamente o seu produto, você vai ter também ali as especificações técnicas do seu micro-ondas, da sua torradeira, enfim, liquidificador e assim sucessivamente. E lá também, nesse manual, existe a garantia do fabricante e que depende da correta observação do manual. Veja só, eu estou destacando isso para que você perceba que o manual ele existe lá com um propósito.
o manual de instruções ele não é colocado nesses produtos que são comercializados sem nenhum tipo de objetivo. Ele é colocado lá com um propósito de nortear o uso correto daquele produto. E sem o que, se você não utilizar de acordo com o manual, você pode inclusive perder a possibilidade de uma garantia, se for constatado que você violou o uso recomendado pelo manual. É por isso, meus irmãos, que no manual sempre aparece a seguinte expressão, abre aspas, siga corretamente as instruções. No caso de dúvida, consulte um representante autorizado. Mas na Bíblia também não é diferente. A Bíblia ela também nos apresenta um manual que não apenas se cinge à matéria de fé, mas avança também a toda a questão prática das nossas vidas. A Bíblia, conforme lá registra 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça o cristão. A Bíblia, segundo diz George Miller, ela é o vigor da nossa vida espiritual e ela está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nosso pensamento. A tarefa suprema de qualquer cristão, de qualquer servo do Senhor, é evangelizar o mundo, mas não à sua maneira, mas evangelizar seguindo este manual, seguindo todas as instruções, todas as normas, todos os detalhes, todas as orientações que a Bíblia nos traz. E dentro deste manual, existe ainda um manual mais específico para este braço de ação da igreja, que é o livro de Atos. Porque é no livro de Atos dos Apóstolos que nós temos um manual bíblico específico de evangelização. É aqui que você vai ver a narrativa dos atos do nosso Senhor Jesus Cristo após a sua ascensão aos céus, através e pela operação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, e é por isso que você vai ler, como nós já lemos aí no capítulo de número 1, verso 1 e 2, no capítulo de número 1, verso 1, ele vai dizer, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, Lucas, quando registra o livro de Atos, ele está preocupado em transmitir a Teófilo, neste segundo volume da sua obra, uma vez que o primeiro volume foi o próprio evangelho que Lucas tem a oportunidade de registrar, o evangelho de Lucas, e ele completa o segundo volume como sendo a continuidade da narrativa dos atos da vida e da obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso ele diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Qual é o primeiro livro? O primeiro livro é exatamente o Evangelho de Lucas. E o segundo livro trata-se aqui do livro de Atos, onde ele continua, ou seja, ele dá continuidade à narrativa que envolve os atos de Cristo. Mas você vai me perguntar, seminarista Gabriel, como vai narrar a continuidade dos atos de Cristo, uma vez que ele já havia sido assunto aos céus, já havia subido aos céus à vista dos 12 em Jerusalém, como você vê no próprio iniciozinho do livro de Atos? É porque exatamente a promessa dele lá em João 14,15 de enviar-lhes um consolador foi cumprida com a sua ida aos céus. Então, Jesus subindo aos céus, o Consolador é enviado lá em Atos capítulo 2, no evento conhecido como Pentecostes. Então, Cristo mantém-se presente com a igreja, conduzindo-lhe os passos, dirigindo a sua obra e produzindo frutos que capacitam a igreja para o cumprimento do seu ministério a todo momento, de maneira que o Senhor está sempre presente através do Espírito Santo, que é um com o Pai e com o Filho, se considerarmos aí a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um, nenhum é maior do que o outro, nenhum invade a atribuição ou vamos dizer assim, o ofício do outro, mas todos são Deus. Então, Jesus sendo Deus, o Espírito Santo sendo Deus,
eles estão presentes na pessoa de Cristo, do Pai e do Espírito Santo, na tarefa ministerial da igreja. E aí é interessante observar, eu já respondi aqui uma primeira pergunta que você poderia ter: quem escreve o livro de Atos é Lucas, e surgiria de repente uma outra pergunta. Se você ficou atento na leitura, você vai ver que ele já começa dirigindo a sua narrativa do livro de Atos, falando: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E este Teófilo é exatamente alguém que ocupava um alto posto no governo romano. Este Teófilo, ele vai exatamente receber da parte de Lucas esse segundo volume, como nós já falamos, do relato das narrativas de Cristo e do crescimento e do início da igreja. Então, possivelmente, você observa aí já que já se passaram alguns anos, porque Lucas, ele era de uma segunda geração de cristãos, não é? Talvez há quem diga até que de uma terceira, mas certamente de uma segunda, porque ele já não teria testemunhado como testemunhou João, como testemunhou Mateus, os atos de Cristo em pessoa. Ele certamente, Lucas, sendo gentio, ele era médico, e sendo também um convertido a partir, possivelmente, das incursões missionárias. Olha só que interessante de novo essa temática das missões, das incursões missionárias de Paulo, e que foi o apóstolo dos gentios. Então a gente tem que Lucas, ele escreve exatamente o próprio evangelho, o livro de Atos, com essa intenção. Que intenção? Com a intenção de apresentar o evangelho de Cristo com a acessibilidade, com a extensão da obra redentora de Cristo para os gentios. Então, Lucas, ele vai escrever com esse objetivo também o livro de Atos, e ele encaminha isso para este alto oficial da cúpula romana, que era Teófilo. E por que a gente vai dizer que ele era um alto oficial? Da onde que a gente tira essa referência? Se você voltar comigo lá no capítulo 1 de Lucas, você vai observar no verso de número 3 que o evangelista Lucas, ele vai relatar: excelentíssimo Teófilo, ele diz, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, o livro de Atos, ele é um manual e que tem o seu autor, o autor que é Lucas, que nós já falamos, um cristão de segunda geração, proveniente da comunidade helênica ou gentílica, que foi alcançado a partir do ministério, sobretudo, do apóstolo Paulo, de Barnabé, de Silas e de tantos outros que cooperaram com o apóstolo Paulo após sua conversão em suas incursões de expansão do reino de Deus pela a região das adjacências ali da Judéia, Samaria e de Jerusalém. Então você observa que quem escreveu foi Lucas, escreveu para Teófilo, que era alguém que ocupava um alto posto do governo romano. Como ele escreveu, já falei isso aqui também, escreveu em 2 volumes. A obra a gente pode considerar como volume 1 e volume 2. Volume 1, o Evangelho de Lucas. Volume 2, o livro de Atos, que dá continuidade. O livro de Lucas, ele vai abordar um Cristo que está... Ele vai mostrar Jesus e vai relatar o ministério de Jesus sob a perspectiva dos gentios. Você vai observar Jesus se comunicando a todo tempo com essa mensagem de transmissão do evangelho para fora dos arraiais do povo judeu. Então você observa ele sempre dedicado nas tarefas em cidades vizinhas, até muitas vezes discriminadas pelos judeus, mas com todo o engajamento que sempre teve, sendo ele o Filho de Deus e o nosso Salvador. Então, em Lucas, no Evangelho de Lucas, são relatadas todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até sua ascensão.
Esse resumo você tem exatamente no texto que nós lemos, em Atos 1, verso 1 e 2. Ele diz em Atos 1, 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Qual é o primeiro livro? Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolheram, foi elevado às alturas. Isso é o que diz o Evangelho de Lucas. E o livro de Atos ele vai se voltar aqui, a escrever sobre aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar após a sua ascensão. Então o livro de Atos é, portanto, um manual daquilo que Jesus fez e ensinou através dos apóstolos na igreja primitiva, na igreja nascente. E o seu assunto, o seu background, o seu pano de fundo principal no livro de Atos é, sem sombra de dúvida, a evangelização dos povos e as missões. Eu gosto muito de uma frase do pastor Ronaldo Lidório, que é um expoente missionário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, palestrante, conferencista e escritor de muitos livros. Recomendo, inclusive, os livros do pastor Ronaldo Lidório para os irmãos que queiram se motivar, queiram ter o seu coração aquecido para essa importante tarefa na vida da igreja. E o pastor Ronaldo Lidório menciona que missões não se faz com vontade, missões se faz por amor, missões se faz com vontade, sem vontade. Por que ele diz isso? Porque de fato o nosso coração muitas vezes vai desfalecer, nós vamos nos deparar com as dificuldades, com as lutas, com as vicissitudes da vida, com angústias, com pressões, com outros pontos de foco para a tarefa da igreja, mas em nenhum momento nós podemos perder de vista que lá em Mateus 28 Jesus não pede, Jesus não sugere, Jesus ele não solicita, mas manda, determina que, lá dos versos 18 a 20, nós fôssemos por toda a terra pregando o seu santo evangelho. Diz assim: Jesus aproximando-lhes falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que há aqui tanto uma grande comissão, no sentido de Jesus determinar ao seu povo, à sua igreja, esta tarefa que não é das mais fáceis, mas é uma tarefa recompensadora, porque redunda necessariamente em multiplicação do reino. As missões, elas nunca são feitas, elas nunca são realizadas na vida da igreja com um vislumbre, com uma perspectiva pequena. Ela precisa ser sempre vislumbrada com uma perspectiva de reino, para que você não pense que você está você está apresentando o evangelho para um eleito do Senhor, para que vá para a sua igreja, mas para que o evangelho do reino seja, então, proliferado para todas as classes, línguas, povos e nações. Então, aqui é interessante, inclusive, agora saindo um pouco do texto de Atos, para falarmos desse texto de Mateus 28, porque aqui Jesus traça princípios muito importantes que lá no livro de Atos vão ser percebidos no ofício da igreja, em todos os seus passos. Até quando eles erraram, eles se viram desafiados diante dessas palavras de Jesus, porque aqui ele diz não apenas, a gente lembra muito do verso 19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, só que ele continua dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, trazendo para com eles um selo da comunhão com o corpo de Cristo, que é o batismo. O batismo aqui, ele não importa na salvação da pessoa, porque o batismo não salva ninguém. O batismo é um rito de iniciação
que é praticado exatamente por ordenança do próprio Cristo, aqui como você pode observar em Mateus 28, 19, na parte B, e ela representa a recepção desta nova vida, desta nova criatura, dessa pessoa que agora larga o mundo, renuncia às suas próprias vontades para ser um integrante do reino de Deus. Ele diz ainda, no verso 20, ensinando-os, além de batizar, tem que ensinar a quê? A guardar todas as coisas que ele havia nos dito. E aonde estão essas coisas? Está na sua palavra. É na Bíblia que nós encontramos exatamente a revelação escrita de Deus, para que tenhamos acesso às informações necessárias para prosseguirmos numa vida bem-sucedida, espiritualmente falando. Quando eu falo bem-sucedida aqui, não confunda, não pense que eu estou aqui fazendo ilações e especulações de que você, seguindo a Cristo, será sempre bem afeito de riquezas, de prosperidade. Muito pelo contrário, você certamente vai encontrar dificuldades, agruras, lutas, provações, mas em todas estas situações o Senhor estará ao teu lado se a Ele tu fores fiel, como nós temos claramente testemunhado aqui no livro de Atos, sobretudo quando você observa a igreja sendo perseguida, você observa a igreja sendo difamada, a igreja muitas vezes na pessoa dos apóstolos e dos discípulos sendo presa, sendo maltratada, sendo expulsa, sendo achincalhada, mas em todos estes momentos eles tiveram da parte de Deus confirmações contínuas da sua graça, porque ele não abandonou em nenhum momento e a igreja cresceu o que cresceu pela graça do Senhor. Tem que batizar, tem que ensinar, e tem que ensinar aqui a guardar aquilo que o Senhor ensinou. Não é ensinar a missão da igreja, ensinar os valores da igreja, ensinar os valores de Cristo, que é o Senhor da igreja. Então, estes valores da igreja, estes princípios da igreja, precisam necessariamente estar associados a tudo que este nosso manual das missões nos traz a conhecimento, que é o livro de Atos, que é a Bíblia na sua completude, do Gênesis ao Apocalipse. E ele completa com uma palavra de ânimo, voltando lá para Mateus 28, verso 20, parte final. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, completando aqui o que eu já vinha dizendo aos irmãos, desta presença confortadora de Jesus na nossa caminhada. Meus irmãos, o livro de Atos, ele precisa ser entendido dentro dessa perspectiva. Ele precisa ser compreendido e meditado, sempre tendo em mira a graça de Cristo que jamais se apartou da igreja nas suas dificuldades, na criação e estabelecimento da sua identidade, tanto na cultura quanto na história. A igreja ela é o que é e deve-se muito a esses primeiros anos, nessas primeiras décadas, e aliás, nessas décadas finais aqui do primeiro século depois de Cristo, quando então os crentes vão testemunhar poderosos sinais e poderosos feitos da mão do Senhor através do Espírito Santo para confirmar a sua fidelidade em favor, melhor dizendo, do seu corpo, que é a igreja. Então, irmãos, eu espero que nesse primeiro encontro você tenha ficado com o seu coração motivado a entender que o manual ele existe para não apenas nos apresentar direções, o uso adequado. Nós só vamos poder fazer missões da maneira certa, nós só vamos poder fazer missões da maneira como Deus determina, se atentarmos para o que Ele nos ensina na sua palavra. Senão correremos grave risco de estarmos fazendo a nossa vontade, de estarmos cumprindo missões para encher os bancos da igreja, para que ela se torne um fim em si mesma, ou para pensar
pensarmos de maneira vã que a missão da igreja ela é pragmática, isto é, que ela só vai dar certo se tiver um alto número de conversões anualmente, com pressões para que os irmãos tragam convertidos a Cristo, quando na verdade, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina neste manual não é que nós somos fundamentais nesse processo, mas que nós somos secundários. Essa que é a verdade. Porque quem opera o seu querer e o seu realizar é o Espírito Santo. É Ele quem vai adiante, abrindo corações, desfazendo cadeias e opressões malignas e destituindo todo e qualquer embaraço que possa existir para que o eleito, o escolhido de Deus, chegue-se então à sua graça irresistível, que é oportunizada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E não é apenas oportunizada, ela é operada, porque a graça é dele, é um dom gratuito que se instrumentaliza na fé que ele mesmo nos dá, sendo ela um dom de Deus, conforme Efésios 2, de 8 a 10. Então, o manual ele tem direções. Precisamos ver e entender isto, como vamos abordar mais aprofundadamente nos próximos encontros. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos encha de alegria, para que nesse ano de 2023 os nossos estudos tenham propósitos, como o manual tem também propósitos, de nos movimentar. Lembra lá no início da nossa conversa do caráter dinâmico da igreja? Então, que esses estudos possam nos mover para percebermos o quanto o Senhor tem a fazer nesta nossa cidade de Ananindeua e em todo o mundo, através da sua igreja, através de homens, mulheres, crianças, jovens e velhos que se voltam devotamente à palavra do Senhor e amam a sua obra. Que Deus nos abençoe e até a próxima quarta, quando eu te espero para falarmos do propósito do manual. Para que serve um manual? Já falamos um pouquinho aqui para dar um gostinho para você, mas semana que vem eu espero encontrar com os irmãos para falarmos ainda um pouco mais sobre este propósito do manual, especificamente de missões. Que a graça do Senhor esteja contigo. Amém.